Bom dia, irmãos. Queria só testemunhar que, desde o início, eu senti muito forte a presença de Deus. Não sei quantos perceberam também. Desde o início, no louvor, sinto muito forte que Deus está aqui, amém? Sinto muito forte a presença dEle, é como se houvesse uma atmosfera diferente aqui, né? E se a gente se soltar um pouquinho, a gente vai. Né? Eu senti muito forte, durante o louvor, que se não se segurasse nas pernas, a gente poderia cair, porque eu senti muito forte mesmo a presença de Deus. E eu sinto que essa presença está vindo com uma intenção específica, né? Eu sinto muito forte, Deus desejoso de que a gente acredite. Eu sinto muito forte, como se Deus estivesse fazendo um trabalho de conquistar os nossos corações, né? Ele promete, através dos profetas no Velho Testamento, ele estava se referindo a Israel como a sua noiva, e ele fala, através dos profetas, ele fala o seguinte: eu vou conduzir minha noiva para o deserto, e ali eu falarei ao seu coração. Eu sinto muito forte, como se Deus quisesse olhar nos nossos olhos, sem intermediários, sem idolatria, sem falsos deuses, né? Falsas noções, falsos conceitos de quem Ele é, né? Como se Deus quisesse, de fato, revelar para nós quem Ele é. E, a partir, né, dessa revelação, nós possamos nos movimentar na realidade profética. Eu sinto muito forte que Deus quer levar a sua noiva para o deserto, falar ao coração, para que nós realmente possamos acreditar. Eu acredito que Deus não quer que a gente viva uma religião mental apenas, né? Uma coisa que você tem os conceitos corretos, mas aquilo não afeta o seu dia a dia, aquilo não afeta a sua segunda-feira, aquilo não afeta as horas mais entediantes da sua vida, aquilo não afeta os momentos de fraqueza. Eu sinto muito forte, como se Deus quisesse convencer-nos de que Ele está conosco o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo, e é hora da sua noiva começar a acreditar nisso. É hora da sua igreja começar a acreditar que ela pertence a Deus, né? É hora da igreja começar a acreditar. Eu acho que existe, eu sinto nessa manhã, eu sinto um misto de coisas, eu sinto muito forte que pessoas aqui estão com vergonha, se considerando uma fraude, se considerando aquém daquele a quem eles pertencem, né? Nós pertencemos a um Deus muito grande, muito santo, muito maravilhoso. E eu sinto como se existissem muitas pessoas aqui que estivessem se sentindo aquém de quem elas são em Deus, né? E essa timidez não vai nos levar a lugar nenhum, Eu sinto muito forte o Espírito
querendo nos convidar para a realidade de quem nós somos em Cristo. Não, essa timidez, eu acho que muita gente aqui está se sentindo tímido ou envergonhado, quase como uma forma de sobriedade, assim, né? De punição, assim, tipo, nossa, eu sou tão zero à esquerda que eu não posso me sentir digno de Deus. É óbvio que eu não sou, né? Então, é um pensamento de timidez, um pensamento de se esconder de Deus, quase como uma punição por tão atrapalhado, né, que você é. Mas é importante, né, que ressoe a voz do Espírito Santo em nossos corações. Não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. Não tem a ver, nunca foi sobre nós. Não tem a ver com nossas obras, não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com a nossa dignidade. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o homem perfeito que andou na terra e entregou a vida em favor de nós para apaziguar o Pai. Não tem nada a ver conosco. Se Ele nos amou quando nós éramos inimigos, muito mais agora que nós fomos alcançados pelo sangue precioso de Jesus. É importante que você saiba que a dignidade não tem nada a ver com você. Você precisa sair deste lugar de timidez e vergonha, e você precisa assumir a sua identidade como noiva, como aquela que está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, eu senti muito forte uma atmosfera do céu nessa manhã aqui. É como se o céu estivesse descendo, mas Deus quer nos convencer que nós já estamos lá, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então nós precisamos deixar de ser besta, deixar de não acreditar. Nós precisamos acreditar e nos movimentar neste lugar onde nós já estamos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E é isso, eu senti tudo isso de manhã. Agora, vamos para a palavra. Eu gostaria de começar esse nosso momento perguntando para você, fazendo a seguinte pergunta: o que você deseja viver? No fim das contas, a resposta dessa pergunta vai determinar praticamente tudo em nossas vidas, né? Meu pai deu aula há muitos anos, né? Ele mudou para Montemor em 2002 e foi embora de Montemor em 2018. Então, ele ficou ali 16 anos dando aula, e ele era conhecido pela seguinte pergunta. Ele rodava, fazia muitas... ensinava muita coisa, né? Transmitia muito conteúdo, mas quando chegava no ápice do que ele queria falar, ele virava para a pessoa e falava assim: o que você quer? E ele tem um sotaque bem carregado, né, de goiano com americano. Então o R é bem forte ali. Ele virava para a pessoa e falava assim: o que você quer? E ele azucrinava a pessoa, até a pessoa falar assim: seu Roberto, eu não sei o que eu quero. E apesar de que essa é uma pergunta muito, muito, muito simples e básica, ela é muito difícil de ser respondida. Ela é praticamente impossível de ser respondida. Se você parar aí 20 segundos, consultar o seu cérebro, consultar seu interior, dar uma respirada funda aí, e tenta chegar a essa pergunta, assim, né? O que eu quero?
O que eu quero viver? Tem um livro muito bom que chama A Maravilhosa e Boa Vida, um autor muito bom aí, alguma coisa Smith, né? Isso aí, James Bryan Smith. Que ele fala no início do livro para você escrever uma carta para Deus. E a carta tem que começar assim: querido Deus. A gente nem sabe mais como é que escreve carta, né, gente? A antiga arte de escrever cartas. Mas, geralmente, a gente começava assim, né? Prezado fulano, ou querido tal. Gente, quem aqui escrevia cartas? Todo mundo acima dos 30. Para não dizer 40, mas tudo bem. Eu escrevia muita carta, gente. Eu acho que lá na casa da minha mãe tem uma caixa ainda com muitas cartas que eu trocava correspondência e amava escrever carta. Mas as cartas têm essa característica, né? Você começa a carta dizendo, querido fulano. E aí o livro mandava você escrever o seguinte, começar a carta da seguinte forma: a vida que eu desejo ter. Aí você preenche ali a carta com a vida que você deseja ter. E, apesar de simples, essa pergunta, ela é muito difícil de ser encontrada. A resposta é muito difícil. O que você quer? O que você quer viver? E, independente da sua resposta, eu preciso te dar algumas notícias muito boas, notícias boas. E a primeira delas é que você foi criado para ser estupidamente feliz. Você foi criado para viver de forma extremamente alegre. Você foi criado para ser muito feliz. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é que só é possível entrar nessa maravilhosa vida que nós fomos criados para viver com realidade. Só existe possibilidade de você ser muito e escandalosamente feliz se você viver realidade. E aí, basicamente, a resposta daquilo que eu perguntei para vocês, não sei quantos aqui consideraram a sério a minha pergunta, o que você deseja viver? Basicamente, a resposta vai ter a ver com verdade ou mentira. E ainda que você não elaborou essa resposta na sua mente, as únicas possibilidades de vida para nós ou você vai viver a verdade, você vai viver a realidade, e você vai ser estupidamente feliz e alegre em qualquer situação, ou você vai viver a mentira. E aí você vai viver assim. Não estupidamente feliz. Basicamente é isso, tá? Outra forma de expressar as mesmas palavras é usando as palavras integralidade e fragmentação. Então, ou você vai viver de forma integral e vai ser muito alegre, muito feliz, ou você vai viver de forma fragmentada e vai ser assim. Vamos pôr alguns adjetivos na palavra fragmentação.
cansaço, frustração, ansiedade, medo, ofensa, religiosidade, pose. Todas essas palavras você pode colocar embaixo de fragmentação. Então, se você escolher o caminho da integralidade, se você escolher o caminho da verdade, se você escolher o caminho da... Qual outra palavra que eu usei? Realidade. Você vai ser estupidamente feliz. Você vai fazer parte do povo mais feliz da face da terra, que é os crentes. O povo mais feliz e livre e com abundância de vida. Esse é o povo crente, é o povo que crê em Jesus Cristo. Então, o caminho da integralidade vai te oferecer isso. O caminho da fragmentação vai te oferecer ansiedade, frustração. O que mais que eu falei? Cansaço, desgaste, medo, ofensa e pose. Gente, sabe o que é pose? Sabe, né, gente? Pode falar o que é pose. Pose é pose. Pose é a necessidade de sustentar uma imagem. Isso é pose, tá? Quando a gente fala, gente, vem aqui, reúne todo mundo para foto. Vai lá, faz pose para foto. A mãe que está, né, querendo tirar uma foto bonita da criança. A criança só faz pose quando a mãe não quer, né? Fala, menino, faz pose direito. Abre o sorriso. Não pode ser amarelo. Relaxa. É tipo, a criança fica toda perdida. Pose é a necessidade de você sustentar uma imagem. Né? Então, quando você vai tirar uma foto, é válido. Né? Você quer tirar uma foto bonita. Então, você faz uma pose. E resultado faz parte da fragmentação. Você tem uma imagem para zelar. Você tem um personagem para sustentar. Então, grande parte do cansaço vem daí. Então, o caminho da fragmentação é o caminho que vai gerar cansaço. Tem alguém cansado aqui nesta manhã? Tem alguém estupidamente feliz? Vocês têm que decidir. Porque não está nem num nem no outro. Vou perguntar de novo. Tem alguém cansado aqui essa manhã? Você não precisa levantar a mão necessariamente, mas pode discretamente. Só eu vou ver. Vamos lá, de novo. Quem aqui está com alegria para dar e vender? O Esdras não vale. Gente, terceira notícia. Fragmentação tem a ver com nós, todos nós. O ser humano, ele é naturalmente fragmentado. Quando começou essa fragmentação? Gênesis 3. Tá? Gênesis 3 deu início ao que nós conhecemos como pecado.
Por um só homem entrou o pecado no mundo e nós nos tornamos pecador, e o pecador, ele é fragmentado. Integralidade tem a ver com Deus. Deus é um. Deus é uma unidade perfeita. Ele tem uma existência independente, autossustentável. Ele é autoexistente, independente, todo-poderoso, maravilhoso, suficiente, feliz, alegre, para sempre, amém. Deus é um, Deus é íntegro. Então, integralidade tem a ver com Deus, fragmentação tem a ver conosco. Nós somos naturalmente fragmentados e, por mais que você tente ajuntar todos os seus personagens, o que você vai conseguir é um Frankenstein. Nós não conseguimos ser uma pessoa só. Nós sempre vamos lutar contra a fragmentação, né? A nossa fragmentação, na melhor das hipóteses, está descrita ali em Romanos 7. Né? Aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu odeio, né? Isso sim eu faço. Então, é um Frankenstein, é uma... Como é que fala? Uma esquizofrenia. Romanos 7 é a descrição de uma esquizofrenia. Nós sofremos, nós somos doidos. Né? As minhas filhas sempre estão brigando, né, o dia inteiro, criança, né, uma com a outra. Aí, mãe, ela me chamou de doida. Eu sou doida. Filha, todos nós somos. Relaxa. Gente, a gente é doido, maluco. Nós fazemos mal para nós mesmos. A gente se prejudica o tempo todo. Nós adquirimos vícios que nos maltratam. Nós somos o nosso maior inimigo. Existe essa fragmentação dentro de nós de não conseguir, de fato, ir atrás daquilo que nós queremos. Por isso que é tão difícil responder a essa pergunta. Porque o que eu quero depende de qual personagem você está lidando. Porque o que eu quero no meu personagem profissional é diferente do que eu quero no meu personagem como esposa. O que eu quero no meu personagem religioso é diferente do que eu quero no meu personagem que vai à academia. Né? Nós estamos divididos em muitos desejos e nós ficamos esticados em vários personagens e nós nos desgastamos, nós ficamos cansados com a fragmentação. Então, eu vou perguntar novamente, quem é aqui que está cansado nessa manhã? Todos nós, irmãos. Fragmentação tem a ver conosco. Nós somos uma junção de um monte de sugestão. Nós ficamos expostos a um monte de sugestão e elas nos convencem e a gente fica achando que quer o que não quer. E quando a gente chega onde a gente quer, não é o que a gente queria. E a gente é doido, por isso que a gente é doido. Então, vamos lá, abrir a Bíblia, que a Bíblia ajuda a gente, né, gente? Marcos 4. Versículo 38. Mas, na verdade, é o 35. Marcos 4, 35. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava.
Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento, disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gosto dessa passagem para começar do título dela. Na minha versão, o título dessa passagem chama Jesus acalma a tempestade. Então, em nenhum momento nessa passagem vai usar essa palavra, tempestade, mas eu estou aqui me utilizando do título que a minha versão traz, para dizer que é fundamental, né, no nosso ajuste com aquilo que é a realidade, nós entendermos que a nossa realidade, ela vai envolver tempestade, né? Tudo que vai lidar com tragédia, problemas, dificuldades, vendaval, que mais? Quais outras palavras? Desafios, obstáculos, né? Tudo que tem a ver com oposições, e isso tem a ver com a nossa realidade. Tem um autor que ele é muito fã dos Salmos. Ele acha que a igreja deveria ler os Salmos todos os meses. Por quê? Porque se você quer ter uma cosmovisão, uma visão de mundo correta a respeito do mundo, se você quiser ter uma visão correta do mundo, é importante que você leia a Bíblia toda e sempre. Mas os Salmos vão trazer um resumo do que a Bíblia vai falar, né, em toda a sua extensão. Os Salmos é uma forma poética de expor o conteúdo da Bíblia. Então, você vai ter uma cosmovisão, você vai ter uma visão correta da vida através de ler os Salmos. E a metade dos Salmos foram escritas por Davi. E Davi era uma pessoa que gostava da seguinte palavra: inimigo. E você vai encontrar a palavra inimigo nos Salmos mais de 100 vezes. E além da palavra inimigo, que você vai encontrar nos Salmos, você vai encontrar também a palavra adversários, incircuncisos, estrangeiros, o que mais? Por aí. Você vai encontrar muito, ou seja, os Salmos, que são uma forma poética, né, de falar a respeito das verdades de Deus, elas estão expostas, né, essas verdades poéticas estão expostas num contexto de muita luta, de muita guerra. E esta é a realidade, tá, gente? Só que, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é acreditar que nós podemos viver aqui nessa terra de forma confortável. Mas essa não é só uma tendência a partir de nós. Essa é também um esquema. Existe o nosso anfitrião, chamado Satanás, que quer te convencer de que você está em casa, de que você está no seu lar. Então, se você tem alguma dúvida, né? Nossa, será que eu fui feito para esse mundo? Existem forças das trevas
que vão trabalhar para que você seja convencido de que aqui é o seu lar. Então, se aqui é o seu lar, o que você deve fazer? Você deve torná-lo o mais confortável possível. Logo, se você está convencido pelo pensamento desse século, todo o seu empenho vai ser por tornar sua vida cada vez mais agradável e confortável. E se você está nesse engano, você já está pego, você já está fragmentado. Parte da fragmentação tem a ver com você estar desconectado da realidade. E qual é a realidade? A realidade é a partir de Gênesis 3. A realidade é que o pecado entrou na humanidade e nós estamos debaixo do império das trevas. Esta é a realidade em que nós vivemos. Tudo vai tender para a corrupção. Tudo vai tender ao caos. Mas cada vez que nós nos deparamos com o sofrimento, cada vez que nós nos deparamos com a dificuldade, cada vez que nós nos deparamos com uma tempestade, qual é o primeiro pensamento que nos vem à mente? Correr, desespero. O primeiro pensamento que vem a nós quando estamos em crise é: onde é que eu estou errando? O que eu fiz de errado? Por quê? Porque nós não estamos sintonizados com a realidade. Se você se assusta quando vem uma tempestade, se você se assusta quando vem o sofrimento, se você se assusta quando vem uma dor, se você se assusta quando vem uma dificuldade financeira, se você se assusta quando vem uma doença, se você se assusta, é porque você não está sintonizado com a realidade. E, gente, eu também gostaria que essa não fosse a nossa realidade. Eu também fico fazendo o jogo com Deus, o joguinho do finge que. Deus, finge que está tudo bem. Deus, finge que aqui é meu lar, finge que eu posso ser feliz aqui na terra. Deus, finge que vai dar tudo certo. Vamos lá, Senhor, coopera. Mas sabe o que acontece? Deus não entra comigo, me dá uma raiva. Custa tanto assim. Minhas filhas adoram esse jogo, gente. Mamãe, vamos brincar de mamãe e filhinha? Eu sou a mamãe, você é a filhinha. Finge que, aí vai, finge que isso, finge que aquilo, finge que tal. Elas amam, e eu também. Eu também amo, eu acordo assim numa determinação incrível de fingir. Deus, finge que eu posso encontrar nas coisas criadas aquilo que vai satisfazer minha alma. Deus, finge que nesse filme da Netflix eu vou conseguir a diversão que eu procuro para esse sábado. Senhor, finge que... Não, Deus, vamos lá, só um pouquinho, não vai doer nada. Mas a realidade é que Deus não entra, Deus não caminha conosco.
Deus não participa do nosso castelo de ilusões. É uma impossibilidade, é completamente fora de cogitação. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é o título logo de cara, né? E aí você vai ter a descrição do que é essa tempestade. E aí você tem o relato dessa passagem nos três evangelhos que são similares, né? Em Mateus, Marcos e Lucas. E cada um deles vai trazer aspectos diferentes para o que está acontecendo, mas o que é importante você entender é que não é uma tempestade leve, né? São ondas que estão se arremessando contra o barco e eles estão a ponto de afundar, né? Eles estão num momento muito perigoso. E aí você tem duas cenas. Você tem os discípulos que estão apavorados e você tem Jesus que está dormindo. E aí, de cara, quando a gente olha para essa cena, obviamente nós nos identificamos com os discípulos. É um negócio meio contra a natureza estar calmo diante de uma tempestade. Mas é fundamental que você perceba quem é que está de acordo com a realidade. E aí, para você saber quem é que está de acordo com a realidade, eu gostaria que nós virássemos para Salmo 2. Antes da gente ler Salmo 2, quem vocês acham que está de acordo com a realidade? Gente, fica aqui comigo. Não vão embora. Os discípulos ou Jesus que está de acordo com a realidade? Os discípulos de Jesus. É difícil, né, a gente admitir, porque assim, eu vou dizer que é os discípulos, mas eu vou dizer que Jesus não está? Jesus é Jesus, né? Então, a resposta certa sempre vai ser Jesus. Mas Salmos 2 começa o seguinte: por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Consegue visualizar a cena, gente? Igual eu falei para vocês, Salmos vai estar expondo aquilo que é a verdade de Deus no meio de guerra, no meio de luta. E aí, no Salmo 2, já vai fazer uma descrição de uma cena terrível. As nações se enfurecem e os povos tramam. Eles estão tramando, né? Não parece um negócio assim, né, muito sinistro, assim, né? Tipo, eles estão fazendo um negócio ali, escondido. E aí os reis se levantam e os príncipes conspiram. Nossa, o negócio está feio, né? O circo está armado. E qual que é a intenção deles? Rompamos suas correntes e livremo-nos das suas algemas. Qual que é a cena, gente? É a descrição da rebeldia humana. É a descrição do tupete. Da humanidade achando que é alguma coisa. Se achando. E aí, no meio dessa cena aparentemente perigosa, o que está acontecendo no céu? Uma risada bem grande. É isso que está acontecendo no céu. Versículo 4. Aquele que está sentado no céu
ri. O Senhor gente, ainda que ele não estivesse rindo, ainda que ele não estivesse zombando, ele está sentado no trono. Tem uma movimentação contra Deus, tem uma movimentação conspirando contra Deus. Isso deve nos preocupar. A igreja precisa defender Deus. Coitadinho de Deus, né? Talvez ele não esteja sabendo. E assim, gente, só a gente conhece o quanto que a gente é ruim, né? A gente precisa defender Deus de alguma forma. Olha só que absurdo. Nossa, estão aí colocando conteúdo homossexual em todos os filmes. Nossa, onde já se viu? Vamos fazer aqui um abaixo-assinado para derrubar tal coisa. Que terrível. Nossa, que coisa. Não. Gente, o Senhor está sentado no trono, tranquilamente. Aquele que está sentado no trono ri. Por que ele ri? Porque é engraçado. Você pode ficar apavorado, mas é muito engraçado. Porque estão blasfemando. E estão usando os neurônios e a inteligência que aquele a quem eles estão blasfemando deu para eles. O Deus que é todo poderoso e generoso distribuiu para toda a humanidade a capacidade de pensar, a capacidade de respirar, a capacidade de existir. E eles estão se juntando contra ele. É muito engraçado. Gente, é mais engraçado que qualquer vídeo do YouTube. É que meu marido gosta, tá muito de vídeo do YouTube. E ele falou que essa cena é Deus dando gargalhada, igual a gente dá, de um meme. É muito engraçado. Ele zomba deles. Por quê? Porque ele está no controle. Deus continua no trono. Não existe nada que escape da boa vontade e soberania de Deus. Então, quando você percebe as ondas se arremessando contra o mar, o barco quase inundando, a coisa está de mal a pior. E aí, o que Jesus está fazendo? Ele está tranquilo. Por que Jesus está tranquilo? Por acaso, Jesus é um doido? A gente é, tá, gente? Mas no caso, Jesus não. Jesus não é um louco, Jesus não é um doido, Jesus não é alguém desconectado da realidade. Jesus está tranquilo porque ele está conectado com a realidade. E aí, nós entramos no próximo ponto dessa passagem de Marcos 4, que é resultado de quem está desconectado com a realidade, que é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, né? Jesus está lá bem tranquilo, dormindo, e aí os discípulos acordam Jesus e falam: Mestre, não te importas? E o nome dessa pergunta é ofensa contra Deus. Isso é resultado de fragmentação, irmãos.
nós só vamos experimentar um sentimento tão retardado quanto esse, se nós estivermos desconectados da realidade. Porque ofensa contra Deus é a coisa mais ridícula que existe. Olha só, você vê. Deus é bom e todo-poderoso. Nada acontece fora da vontade dele. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, só existe uma possibilidade de nós ficarmos ofendidos com Deus. E sabe qual é essa possibilidade? Da gente ser retardado. Entende o absurdo dessa pergunta? Porque, no caso, os discípulos estão acordando aquele que, no princípio, estava com Deus. Fora dele, nada do que foi feito se fez. E esse que é o Criador de todas as coisas, estava ali naquele barco, encarnado, ser humano, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, dormindo no barco. Toda a jornada que ele percorreu para estar ali naquele barco, abrindo mão da sua glória, não levando em consideração o fato de ser Deus, entrando no ventre de uma virgem adolescente. Gente, percebe o caminho de humilhação? É muito longa a jornada. A jornada que Jesus percorreu para estar ali naquele barco é muito longa. E aí, de repente, tem 2 retardados, não sei se eram 2, mas tinham ali discípulos que acordam ele perguntando: você não se importa? Mas esses somos nós, gente. Nós temos excesso de sensibilidade conosco mesmo. Nós, como diria Lutero, estamos encurvados em nós mesmos. Isso é parte da alienação. O seu umbigo é o centro do universo. Não tem como não viver uma vida fragmentado se o seu umbigo é o centro do universo. Você é o homenzinho torto. O homenzinho torto para baixo, assim. Nós gravitamos em torno de nós mesmos. E aí, tudo que diz respeito a nós nos ofendemos demais. E cada vez mais, nós estamos vivendo na geração do milindre. Tudo é delicado. Tudo é delicado, tudo tem que tomar cuidado para ser falado. Por quê? Porque tudo ofende. E sabe por que tudo ofende? Porque a gente é retardado. Existe retardo mental em nós para entender que nós não somos o centro do universo. A história não tem a ver com você.
A história não tem a ver com a sua vida. A história não tem a ver com você sendo o protagonista. A história tem a ver com Deus. Deus é o centro da história. Deus é o centro da Bíblia. Deus é aquele que está desenvolvendo o seu plano na terra. E o Evangelho é o resgate de Deus em nosso favor. O Evangelho é o resgate de Deus do nosso egocentrismo. O Evangelho é o resgate de Deus da nossa fragmentação. Jesus vem nos resgatar do nosso retardo mental. E Ele é a nossa lucidez. Perguntar para Jesus se Ele não se importa é a coisa mais idiota que existe. Porque custou tudo para Ele, irmãos. Jesus amou os seus até o fim. Não sobrou nada, não sobrou uma carta na manga, não sobrou um plano B. Existe um ser humano na Trindade. O casamento entre Deus e o homem já aconteceu na encarnação. Não tem como esse plano não dar certo, entende? Você fica fazendo cálculo para saber se vai dar até o próximo mês. Você fica fazendo cálculo para ver se as suas reservas vão te garantir mais, sei lá quantos anos de conforto. Mas não tem nada a ver com essa vida aqui dando certo. Não tem nada a ver com o nosso conforto sendo poupado. Se Deus vier estragar o nosso conforto, se Deus vier estragar os nossos planos, saiba que isso é um movimento de amor da parte de Deus, porque o Evangelho é resgate do nosso egocentrismo. Existe uma história que já está determinada. Existe um ser humano na Trindade. Eu não sei se isso é escândalo suficiente para você. Mas o Deus que não precisava de nada, o Deus que habitava numa comunidade perfeita de amor, se fez homem por amor de nós. O Criador se tornou criatura na barriga de uma das suas criaturas. Ou seja, essa história já está certa, não existe motivo para viver com ansiedade, não existe motivo para viver esticado, fragmentado, não existe motivo, porque aquilo para o qual nós fomos criados para viver já deu certo. Já está certo. O casamento entre Deus e o homem já aconteceu. Existe um de nós lá dentro. Existe um de nós lá na Trindade. Perguntar para Deus se Ele se importa é uma pergunta extremamente ofensiva, porque Ele só se importa, irmãos. Deus é
o Deus Emanuel, Deus é o Deus que está conosco, é o Deus que não está distante, é o Deus que habita dentro de nós, que conhece o que é padecer, Ele sabe o que é padecer, Ele é trabalhado em dores, né? Isaías fala umas palavras mais bonitas, assim, mas é um negócio tipo isso. Ele tirou mestrado em sofrer. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. Você quer ser poupado da realidade. Você quer continuar fragmentado. Você quer continuar vivendo como um bobo alegre. O que é o bobo alegre? É um bobo alegre. Fica tendo espasmos de alegria sem motivo nenhum. É um bobo que está desconectado da realidade e está fingindo que está alegre. E não foi para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para ser bobo alegre. A gente foi chamado para ser muito alegre. E como que você pode ser muito alegre? Estando conectado com a realidade. E qual é a realidade? A realidade é ruim. Mas Jesus venceu ela. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você não tem como experimentar a verdadeira alegria do Evangelho se você não abre os seus olhos e mantém eles abertos para a realidade da vida. Você não vai se regozijar o suficiente com o fato de que Jesus venceu o mundo se você continua negando a realidade do mundo. A realidade do mundo é feia. A realidade do mundo é cheia de aflições. Mas o ânimo continua lá em cima. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E essa é a nossa esperança, e essa é a nossa fé, e essa é a base da nossa alegria. Não existe outra base para sermos felizes e alegres a não ser o fato de que Jesus venceu o mundo. E eu não vou acabar abruptamente, vamos lá. Depois dessa pergunta, né, Jesus acalma o mar, e aí ele vira para os discípulos e ele se surpreende que eles ainda não tenham fé, né? E é isso, gente. Gente, Jesus não veio para ser um grande herói que fica num pedestal muito longe de nós. Ele não, por favor, assimilem aí as minhas palavras. Depois o Arlindo depois o Arlindo corrige elas teologicamente. Jesus não veio apenas para ser admirado à distância. Jesus veio para nos levar para o mesmo tipo de relacionamento que ele tem com o Pai. Vocês percebem a diferença? Quando Jesus acorda, ele se surpreende que os discípulos estão tão apavorados. Por que Jesus se surpreende? Porque era para eles levantarem e dar ordem para o mar. Certo? Todo mundo comigo?
Jesus é o Deus encarnado. Significa que Ele veio para a nossa realidade. Ele não veio para ser colocado num pedestal e você fique olhando para Ele longe e admirando. Mas Ele veio para te resgatar da sua realidade e introduzir você na realidade de amor e comunhão maravilhosa que Ele desfruta com seu Pai. E a partir desse lugar de comunhão com Deus, nós ordenamos as tempestades da nossa vida, irmãos. Não existe espaço para aquele que está em Cristo se sentir vítima. Oh, tadinho de mim, meu patrão é muito chato. Meu emprego, meu esposo, nossa, se eu não tivesse esse marido, né? Isso é uma cadeira que não serve mais para você. Não existe espaço para vitimismo, para aqueles que estão em Cristo. Porque mesmo na cadeia, você pode transformar aquele lugar num lugar de abundância de vida, assim como José lá na cadeia, no Egito. Existe um lugar de comunhão e relacionamento com Deus, que nós colocamos ordem no caos da nossa vida. Jesus não quer que você fique olhando para Ele à distância. Jesus quer que você coma dEle. Coma e beba de Cristo, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós precisamos assumir este lugar como igreja. Nós precisamos nós precisamos dizer: Senhor, olha para a terra e fica feliz com o resultado do penoso trabalho da sua alma. Nós somos fruto de você, Jesus. Você conseguiu uma igreja que acredita. Você conseguiu uma igreja que abraça quem você é. Você conseguiu uma igreja que olha nos seus olhos e diz: Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Não é sobre mim, não é sobre os meus planos. É sobre a tua volta, é sobre o teu retorno. Nós aguardamos você, Jesus. Nós aguardamos você, Jesus. Não importa os nossos planos, Senhor. Não importa o quão frustrado eu sou com minha própria vida, Deus. Você não habita em minhas metas. Você não habita em meus planos. Eu quero fazer parte do teu plano, Senhor. Eu quero me render ao teu reino que está vindo, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Não existe mais espaço para mediadores entre nós e Deus. Deus quer olhar nos olhos da sua noiva. Deus quer chamar ela para o casamento. Nós seremos aqueles que estaremos de pé quando Jesus voltar. Nós estaremos de pé quando Jesus voltar. Nós seremos a noiva que vai reinar com Ele por toda a eternidade. Nós te aguardamos, Senhor. Nós te aguardamos, Jesus.